Imagine-se em um mundo onde sua mera presença tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Jesus disse: "Você é o sal da terra e a luz do mundo." Mas o que ele realmente quis dizer com isso? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Não se trata de palavras vazias ou ações superficiais, mas de ser algo autêntico. Assim como o sal afeta o sabor do ambiente em que é colocado, e a luz ilumina seu entorno apenas por ser o que é, sem esforço, somos chamados a sermos tão diferentes de nosso ambiente que o impactamos profundamente. Lucas nos conta que é isso que Jesus tinha em mente quando proferiu essas palavras. Ao contrário do Evangelho de Mateus, que apenas menciona que somos o sal da terra, Lucas nos oferece uma visão mais profunda do que significa ser sal e luz. Não se trata apenas de adicionar sabor ou preservar, como muitos sermões sugerem. Somos chamados a ser algo muito mais significativo. Não somos apenas aquele tempero que torna a atmosfera mais agradável ou um conservante que mantém as coisas como estão. Somos agentes de transformação. Imagine como seria se, ao invés de simplesmente tornar a vida mais doce, nós, cristãos, fôssemos capazes de mudar radicalmente o ambiente em que vivemos. Essa é a mensagem que Jesus nos trouxe. Somos desafiados a ser tão únicos, tão autênticos em nossa fé, que impactamos o mundo ao nosso redor de maneira profunda e positiva. No Evangelho de Lucas, Jesus nos dá uma visão mais profunda do que significa ser o sal da terra. Ele nos diz que se o sal perder o seu sabor, não serve para nada, nem para o campo, nem para o monturo. Essas palavras nos levam a entender como o sal era usado no mundo antigo. O sal que Jesus menciona era colhido das margens do Mar Morto, que, como você provavelmente sabe, é uma mistura de 28 sais diferentes, não apenas o puro cloreto de sódio. Entre esses sais, um dos mais importantes é o cloreto de potássio. Se você é um jardineiro, sabe que todas as plantas precisam de 3 tipos de fertilizantes: fosfato para o crescimento das raízes, nitratos para o crescimento das folhas e potássio para o desenvolvimento das flores e frutos. Um fertilizante equilibrado incluirá esses 3 elementos essenciais. Aqui está a reviravolta fascinante. O sal colhido do Mar Morto era amplamente usado como fertilizante, principalmente devido ao alto teor de potássio. Além disso, continha outros elementos valiosos, como magnésio e brometo. Portanto, quando Jesus fala sobre o sal no solo, ele está se referindo diretamente à palavra terra. Imagine agora a profunda conexão entre a mensagem de Jesus e a terra. Assim como o sal do Mar Morto, que continha elementos vitais para o crescimento das plantas, somos chamados a enriquecer o solo da vida com nossa presença autêntica e transformadora. Somos desafiados a ser um elemento essencial para o florescimento de tudo ao nosso redor, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade unida pela fé. Ser o sal da terra vai além do tempero ou do conservante. É ser um catalisador para o crescimento e a transformação, como o sal que fertiliza o solo. Jesus nos convida a sermos agentes de mudança em um mundo que anseia por nutrição espiritual e crescimento. Em Mateus, quando Jesus nos diz que somos o sal da terra, ele nos apresenta a imagem de um fertilizante que é gentilmente espalhado sobre o solo para promover o crescimento saudável. Ele fala sobre a importância de fazer o bem e permitir que as coisas prosperem ao nosso redor. No entanto, ele também menciona o monturo, uma referência não ao esterco animal, mas ao esterco humano, que naquela época era simplesmente uma pilha de sujeira no fundo do quintal. Aqui, a ilustração se torna ainda mais vívida. Imagine um quintal onde as pessoas esvaziavam seus intestinos e ao lado da terra havia uma caixa cheia de sal do Mar Morto.
Ao espalhar um punhado desse sal sobre a sujeira, ele atuava como um desinfetante simples, impedindo a propagação de coisas indesejadas. Agora, essa imagem nos oferece tanto uma influência positiva quanto uma negativa do sal. Por um lado, o sal promovia o crescimento das coisas boas que desejávamos que prosperassem, enquanto, por outro lado, inibia a propagação das coisas ruins que não queríamos ver crescer. Essa é uma imagem vívida e poderosa que Jesus escolheu para descrever os cristãos como o sal do solo. Você é o sal da terra, aqueles que evitam que o mal se espalhe e promovem o crescimento do bem. Esta é a sua missão, ser a influência que o mundo precisa, não necessariamente através de palavras altas ou ações chamativas, mas simplesmente sendo totalmente diferente do ambiente ao seu redor. Pense nisso como a capacidade de criar um ambiente onde a bondade e a virtude prosperam, enquanto as forças negativas são contidas. Essa é a profundidade do que Jesus queria transmitir quando nos chamou de o sal da terra. Aqui, a metáfora do sal continua a nos guiar e sua simplicidade é intrigante. Na cozinha, uma pitada de sal é suficiente para dar sabor a uma sopa. No entanto, quando se trata de agir como fertilizante ou desinfetante, é preciso uma quantidade considerável antes que os efeitos se tornem visíveis. Você precisa de punhados de sal em ambos os casos. Uma simples pulverização no solo não fará a menor diferença. Essa metáfora nos mostra que o próprio conceito de ser sal na sociedade requer uma proporção significativa de pessoas que são cristãs e, mais importante, diferentes do mundo ao seu redor. A realidade é que muitas vezes não temos sal o suficiente, e é por isso que vemos as tendências sociais se encaminhando na direção errada. Não podemos esperar que as coisas mudem até que haja uma quantidade adequada de sal. Pode ser que consigamos ganhar uma batalha ocasional através de lobby e protestos, mas perderemos a guerra se não houver um número suficiente de pessoas agindo como sal. Isso se aplica a qualquer situação. Enquanto observamos as notícias e criticamos o que está acontecendo na sociedade, isso nos lembra que não temos mais sal em quantidade suficiente, embora já tenhamos tido. E não podemos esperar que as tendências se revertam até que façamos algo a respeito. Aqui está a boa notícia. Quando em qualquer comunidade ou sociedade há pelo menos 5% de pessoas agindo como sal, as tendências sociais começam a se inverter para melhor. Não é por causa do que essas 5% estão dizendo ou fazendo, mas simplesmente porque são diferentes, autênticas em sua fé e valores. Portanto, a chave para mudar o curso das coisas está em sermos o sal necessário. Enquanto continuarmos a trabalhar em uma sociedade que está indo ladeira abaixo e onde ser cristão se torna cada vez mais desafiador devido à forte maré contrária, devemos lembrar que podemos fazer a diferença, mesmo como uma minoria. Somos chamados a ser o sal que a sociedade tanto precisa, não apenas por palavras ou ações, mas por nossa autenticidade e compromisso com valores positivos e transformadores. Aqui, entramos em dois aspectos cruciais da metáfora do sal. Primeiro, a quantidade importa. Não é suficiente apenas espalhar um pouco de sal, precisamos de pás inteiras. Segundo, o sal não é eficaz quando está trancado em uma caixa ou saleiro. Para ter um impacto real, ele deve entrar em contato direto com a sujeira. O sal opera por presença, não ausência. Isso nos leva a uma importante reflexão. Quando o sal está trancado em lugares isolados, como escolas cristãs e igrejas suburbanas, não pode cumprir sua missão de ser o sal da terra. Para fazer a diferença, o sal deve estar no meio da sujeira, em contato direto com a realidade do mundo. Imagine uma fábrica onde há uma presença cristã de 5%, onde as mudanças acontecem sem que ninguém precise dizer uma palavra. Pense em sua própria rua ou local de trabalho. É aí que o sal pode verdadeiramente operar.
onde ele pode fazer a diferença. No entanto, às vezes, entre os cristãos, há uma tendência perturbadora de tentar escapar dessa sujeira e buscar situações cristãs isoladas. Isso é compreensível, mas não é o chamado do sal. Ele deve permanecer no meio da sujeira, ser a diferença e operar por sua presença autêntica. Para impactar positivamente a sociedade, precisamos de uma presença de 5%. A próxima vez que você se sentir tentado a se afastar da sujeira, lembre-se de que é justamente onde o sal pode fazer a diferença. É através de sua presença que você pode cumprir seu papel como o sal da terra e influenciar positivamente o mundo ao seu redor. Lembro-me de uma jovem que se aproximou de mim com entusiasmo e disse: "Não é incrível? Sou a única cristã no escritório onde trabalho." Ela compartilhou como isso era desafiador, mas então ela viu um anúncio de emprego em uma empresa cristã para o qual era qualificada. Ela se candidatou e foi aceita na nova empresa. Estava ansiosa para começar os dias com orações e tudo o mais que isso envolvia. Então algo aconteceu que a fez questionar. Ela notou que todos na nova empresa eram cristãos e ela me perguntou qual era o problema. Respondi com uma pergunta: "Você acabou de me dizer que era a única cristã no escritório onde trabalhava antes, e agora você está em um ambiente onde todos compartilham a mesma fé. O que há de errado nisso?" Ela entendeu o ponto. A mudança para um ambiente cristão tinha suas vantagens, mas também a fez perceber a importância de sua presença anterior. Ela era o sal no escritório anterior, onde sua fé era uma luz brilhante em um lugar escuro. Agora, estava cercada por outros cristãos, e era necessário que ela fosse um sal também nesse contexto. A mensagem aqui é um incentivo para muitos de nós. Às vezes, é preciso permanecer exatamente onde estamos, ou, usando termos bíblicos, permanecer na vocação para a qual fomos chamados. Deus nos colocou lá porque precisavam de um pouco de sal. Em vez de buscar refúgio em guetos cristãos, devemos orar para que mais cristãos se juntem a nós em nossas situações. Até que alcancemos aqueles preciosos 5%, é vital que permaneçamos onde estamos e impactemos o ambiente ao nosso redor. Precisamos do sal no governo nacional, no governo local, nos esportes e em todos os aspectos da sociedade. A distribuição desse sal é crucial. E quanto mais nos isolamos em guetos cristãos, menos eficaz o sal pode ser. Ele só pode operar por contato direto com a realidade da vida cotidiana, com a sujeira que precisa ser transformada. O terceiro aspecto do sal, talvez o mais crucial para nós, é a qualidade. O sal é necessário em uma quantidade específica em qualquer situação e deve estar em contato direto com a realidade que vai influenciar. No entanto, a qualidade é o que realmente faz a diferença. Jesus nos alertou sobre o sal perder o seu sabor. Agora você pode se perguntar: como o cloreto de sódio pode perder sua qualidade de sal? A resposta é simples: não pode, é fisicamente impossível. No entanto, algo precisava ter acontecido nos dias de Jesus para que ele pudesse usar essa metáfora. Ele disse que, se o sal perdesse o seu sabor, tornar-se-ia inútil, e os homens o lançariam na rua, onde seria pisoteado na terra, como costumavam fazer com o lixo. Então, como o sal poderia perder o seu sabor? A resposta está na possibilidade de ser adulterado com outras substâncias. Um comerciante de sal astuto poderia misturar uma quantidade considerável de areia do Mar Morto ao sal, diluindo-o com impurezas. Isso era uma forma de adulteração que fazia com que o sal perdesse sua qualidade. Imagine uma dona de casa que comprava sal adulterado, misturado com metade de areia. Ela não hesitaria em jogá-lo fora pela porta, na rua. Os homens, então, caminhariam de volta para a terra de onde o sal originalmente veio. A mensagem é clara. Nossa qualidade como sal é crucial. Não podemos nos misturar com impurezas ou comprometer nossa autenticidade e fé.
Como cristãos, precisamos manter a qualidade de nosso testemunho e influência. Caso contrário, perderemos nossa capacidade de fazer a diferença no mundo e seremos jogados de lado como sal sem sabor. É um lembrete para mantermos nossa pureza espiritual e nossa identidade cristã inabalável, para que possamos continuar sendo eficazes como agentes de transformação na sociedade. A lição aqui é clara: os cristãos só podem realmente influenciar o mundo se permanecerem diferentes. Alguém uma vez comparou a igreja a um barco salva-vidas. Ele deveria estar no mar, mas quando o mar entra no barco salva-vidas, há problemas. Hoje, nossa situação não é apenas que não temos sal suficiente, mas que o sal que temos está rapidamente perdendo o seu sabor, sendo diluído pela sociedade humanista e secularista que nos rodeia. A pressão para se conformar é avassaladora e a tentação de seguir o fluxo é real. No entanto, Jesus nos alertou que se o sal perder seu sabor, será tratado com desprezo pelos homens. Isso nos leva a uma triste observação. Muitos cristãos estão tentando se tornar credíveis para a geração contemporânea, como disse o arcebispo de Canterbury. Eles sentem a necessidade de acompanhar a sociedade atual, com medo de serem deixados para trás. Mas a verdadeira questão é que somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a resistir à pressão de conformidade e a manter nossa singularidade como cristãos. Não devemos seguir a correnteza, mas desafiar a maré, preservando a pureza de nossa fé e valores. Em um mundo que busca cada vez mais a uniformidade, a nossa chamada é a de sermos a voz que se destaca, a luz que brilha na escuridão. Somente quando permanecermos fiéis à nossa identidade cristã e ao nosso chamado como o sal da terra, poderemos verdadeiramente impactar o mundo e fazer a diferença. Não precisamos ser como os garotos da sociedade contemporânea. Devemos ser diferentes, pois é a nossa diferença que faz a diferença. Quando o sal perde sua salinidade, não é a maneira de salvar a sociedade seguir seus passos, mas sim liderar a sociedade em direção a um caminho melhor. Não devemos nos conformar. Deveríamos estar conduzindo a sociedade a um caminho mais elevado, em vez de seguir seu curso ao longo dos anos. Então Jesus disse algo que muitos não levaram a sério. Se o sal perder o sabor, de que forma será salgado novamente? Isso é crucial. Uma vez que a salinidade se perde, não é algo que possa ser restaurado facilmente. Quando um cristão perde sua reputação, é quase impossível recuperá-la. Quando o sal perde sua influência, é difícil recuperar sua eficácia para o bem. Agora, o que significa ser salgado? Voltemos às bem-aventuranças. Quando as analisamos profundamente, percebemos que elas são exatamente o oposto das atitudes do mundo em que vivemos. Ser pobre de espírito significa reconhecer a nossa dependência de Deus, o oposto da autoconfiança que o mundo admira. Lamentar em um mundo que valoriza a alegria constante é uma demonstração de empatia e compaixão. Ser manso contrasta com a agressividade competitiva do mundo. Homens de fome e sede de justiça são aqueles que buscam a justiça em um mundo frequentemente voltado para o próprio interesse. As bem-aventuranças nos lembram que nossa chamada como cristãos é ser diferentes, resistir às pressões do mundo e abraçar valores que desafiam a norma. Em um mundo onde a autoconfiança é aplaudida, onde a felicidade é perseguida acima de tudo, onde a agressividade é valorizada e onde o próprio interesse muitas vezes prevalece, ser salgado significa viver de acordo com as bem-aventuranças, adotando uma perspectiva de humildade, compaixão, empatia e justiça. É dessa maneira que podemos manter nossa salinidade e continuar a fazer a diferença no mundo, liderando-o em direção a um caminho melhor. Significa que aqueles cuja principal ambição é viver de maneira correta, não para acumular riquezas, mas para viver uma vida digna. Essas pessoas têm a ambição de fazer o bem,
não de serem famosas, poderosas ou ricas. E são essas pessoas que se tornarão o verdadeiro sal da terra. Ser misericordioso em um mundo competitivo e oportunista é um desafio, mas é um desafio que os pacificadores estão dispostos a enfrentar. Eles dão uma chance aos outros, são motivados por puros e simples motivos em suas carreiras e buscam a paz em vez de conflitos. No entanto, Jesus era realista. Ele sabia, por experiência própria, que viver dessa maneira muitas vezes resultaria em perseguição. É por isso que ele adicionou uma nota extra de felicidade à sua lista de bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ele compreendeu que, quando você vive com motivações puras, as pessoas podem não acreditar em suas intenções. Elas podem difamar, caluniar e dizer todo tipo de coisas ruins sobre você. Jesus reconheceu que as palavras ferem profundamente, e ele nos assegurou que somos abençoados quando enfrentamos essa perseguição, porque isso significa que estamos buscando a justiça e o bem, mesmo quando é difícil. Não se deixe desanimar pelas palavras cruéis dos outros. Quando você escolhe viver uma vida de integridade, compaixão e busca pela justiça, pode enfrentar a perseguição com a certeza de que está no caminho certo. Suas ações falam mais alto do que as palavras, e sua influência como sal da terra permanece inabalável. Satanás sempre foi conhecido como o caluniador e o acusador dos irmãos. E Jesus deixou claro que ser sal da terra não será uma jornada fácil. Pode não parecer valer a pena neste mundo, mas a verdadeira recompensa será encontrada nas próximas. Ele nos assegurou de que nossa recompensa nos céus será grandiosa. Mas isso requer fé para acreditar, já que talvez não vejamos os resultados imediatos aqui na Terra. Portanto, a escolha é nossa: aceitar o desprezo e o ódio deste mundo enquanto permanecemos fiéis como bons sais ou nos comprometermos com o mundo, e assim perder nossa verdadeira essência e alma. Em ambos os casos, podemos esperar o desprezo, mas a diferença está na recompensa final. Perceba que ser um verdadeiro sal pode significar perder o reconhecimento e o sucesso terrenos, mas a promessa de Jesus é que a recompensa eterna será incomparável. Assim, um cristão pode parecer louco para o mundo, perdendo todas as coisas neste mundo, mas no final das contas, há uma recompensa celestial aguardando aqueles que permanecem fiéis à sua identidade e chamado como sal da terra. A luz, assim como o sal, possui tanto aspectos negativos quanto positivos. Seu aspecto negativo é revelar os caminhos malignos, mostrar às pessoas o que não é o caminho certo. Isso não é uma fórmula para popularidade. No entanto, a luz também desempenha um papel fundamental ao mostrar o caminho certo, a melhor rota a seguir. Novamente, nenhuma das duas abordagens é garantia de popularidade. A única vez em que Jesus se autodenominou explicitamente como a luz do mundo foi em um contexto fascinante. A história da mulher pega em adultério. Esta é uma história judaica, e a Bíblia é um livro judaico. Ter um amigo judeu para ensinar as Escrituras é uma bênção, pois eles compreendem o contexto. A situação era complexa. Uma mulher pega em flagrante adultério foi trazida a Jesus. Os acusadores sabiam que a lei de Moisés prescrevia a lapidação como punição. Eles também sabiam que se Jesus dissesse para apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei romana que proibia os judeus de executarem penas de morte. Se ele dissesse para não apedrejá-la, estaria indo contra a lei de Moisés. Nesse momento, Jesus estava encurralado entre a lei de Roma e a lei de Moisés. O que ele faria? Como ele responderia a esse dilema complexo e potencialmente explosivo? Sim, é verdade que a lei de Moisés dizia que a mulher apanhada em adultério deveria ser apedrejada. Diante dessa situação delicada, Jesus fez algo extraordinário. Com seu dedo, ele escreveu na poeira. Para os judeus, isso tinha um significado profundo.
Era uma afirmação de divindade, uma declaração de ser aquele que havia escrito os 10 mandamentos com o dedo em tábuas de pedra. Jesus estava dizendo, eu sou a fonte desta lei. Ele não estava apenas apontando para um ato, mas sim reivindicando a autoria da lei. Durante todo o Sermão da Montanha, ele repetidamente contrastava as palavras Moisés disse com eu vos digo. Ele estava reinterpretando a lei de Moisés de acordo com sua verdadeira intenção. Então Jesus lembrou aos acusadores de outra lei de Moisés que eles pareciam ter esquecido. Era uma lei simples. Ninguém poderia testemunhar em um caso de acusação criminal se tivesse cometido o mesmo crime. Portanto, quando Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele não estava exigindo perfeição moral para a punição. Ele estava citando essa lei que dizia que, se você nunca cometeu adultério, poderia ser uma testemunha. À medida que Jesus pronunciava essas palavras, os acusadores começaram a se retirar, um por um, começando pelos mais velhos até os mais jovens. Alguns tentaram resistir, mas no final tiveram que admitir suas próprias falhas. Assim, as testemunhas se dissiparam, com base na própria lei que eles invocaram. Jesus então olhou para a mulher e perguntou, onde estão seus acusadores? Todos haviam ido embora. E foi nesse momento de graça e perdão que ele disse as palavras que ecoam através dos séculos, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Uma história que mostra a luz do perdão e da compaixão em contraste com a rigidez da lei. Outro aspecto da lei que não podemos esquecer é que, de acordo com a lei, era necessário ter 2 ou 3 testemunhas para proceder com um caso. Jesus, sábio como sempre, não a condenou porque ele não era uma testemunha e não havia outras testemunhas disponíveis. O caso foi encerrado. Ele declarou, nem eu te condeno. No entanto, ele acrescentou a advertência, vá e não peque mais. Era um lembrete de que a misericórdia não nos é dada para continuarmos no pecado, mas sim para pararmos de praticá-lo. A história continuou quando a multidão se reuniu ao redor. Foi então que Jesus proclamou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa afirmação revela uma verdade profunda sobre o propósito da luz. Não se trata apenas do que dizemos ou fazemos, mas de quem nos tornamos. Ele estava dizendo que a mulher nunca teria se encontrado naquela situação se tivesse seguido seu caminho, porque essa era uma situação de escuridão moral. Os homens que a acusaram e aquele que estava com ela estavam todos vivendo na escuridão. No entanto, Jesus os expôs, revelando seus caminhos maus e mostrou a melhor maneira dizendo, não peque mais. A solução era clara. Ele não era apenas um orador, mas alguém que iluminava o caminho. Agora, a única ação que nos resta é nos colocarmos à vista do público, assim como uma lâmpada é colocada em um candelabro. Isso pode ser uma tarefa desafiadora para os cristãos, pois esconder nossa luz não serve a nenhum propósito. Devemos iluminar o caminho para os outros, mesmo que isso signifique enfrentar a escuridão moral que nos rodeia. Agora deixe-me contar uma história para ilustrar esse ponto. Imagine alguém acendendo uma lâmpada brilhante em um quarto escuro. A luz é forte, mas se essa pessoa está brilhando sozinha, isso não beneficiará mais ninguém. A verdadeira importância está em permitir que os outros vejam e se beneficiem da luz que você irradia. Então, o que precisamos deixar brilhar? A resposta é que os cristãos devem ser vistos como tendo um padrão de vida mais elevado do que qualquer outra pessoa, mas não em termos materiais. É um padrão moral mais elevado que Jesus quis dizer quando disse para deixar sua luz brilhar diante dos homens, para que eles possam ver suas boas ações. Mas o que ele queria dizer com fazer o bem? Ele estava se referindo a ser bom, a elevar os padrões morais a um nível mais alto do que qualquer um já imaginou. O Sermão da Montanha
é um exemplo disso, onde Jesus estabeleceu padrões éticos que desafiaram a humanidade. Muitos o consideram impraticável e idealista, afirmando ser impossível para alguém viver dessa maneira. Mas esses padrões são sobrenaturais, não naturais. Jesus queria que as pessoas vissem como vivemos e glorificassem nosso Pai no céu. Por exemplo, ele proibiu a preocupação, algo com o qual muitos de nós lutam constantemente. Isso não é natural, mas Jesus nos ensinou a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Essa confiança é como uma luz brilhante em um mundo cheio de preocupações e ansiedades. Quando os outros virem que vivemos sem preocupações, eles serão atraídos pela nossa fé. É um testemunho poderoso, e é por isso que você raramente verá um cristão verdadeiro preocupado. Eles confiam em Deus em todas as situações. Agora permita-me fazer uma pergunta importante. Por que, quando digo que a preocupação é proibida, muitas vezes é tratada como uma piada? Jesus não estava brincando quando disse isso. Ele estava nos ensinando uma lição profunda. A razão pela qual muitos riem disso é porque a preocupação se tornou tão natural para nós que a ideia de não nos preocuparmos parece absurda. Mas Jesus proibiu a preocupação em seu reino, e ele tinha uma razão para isso. Ele estava nos lembrando de que temos um Pai Celestial que se importa muito mais conosco do que imaginamos. Ele nos disse para olhar para os lírios do campo e os pássaros do ar. Deus cuida deles e os veste com beleza. Então imagine o quanto mais Ele cuida de nós, seus filhos. Precisamos entender que a preocupação é uma responsabilidade que nosso Pai Celestial deseja carregar por nós. Jesus nos desafiou a questionar por que nos preocupamos tanto quando temos um Pai amoroso que olha por nós. Ele disse que a preocupação é natural, mas viver sem preocupações é sobrenatural. Pode parecer estranho aos olhos do mundo, mas essa é a maneira como Jesus nos chamou para viver. Imagine o impacto que isso teria em nosso testemunho se as pessoas vissem que, como cristãos, nunca nos preocupamos. Enquanto o mundo ao nosso redor se preocupa com hipotecas e responsabilidades, nós permanecemos em paz, confiando que nosso Pai Celestial cuida de todas as nossas necessidades. Conforme as coisas pioram no mundo, imagine as pessoas se aproximando de você e perguntando por que você nunca está preocupado. Você teria a oportunidade de testemunhar sobre a paz que vem de confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Jesus nos ensinou que, embora talvez não tenhamos tudo o que queremos, sempre teremos tudo o que precisamos. Isso é verdadeira riqueza e bem-estar. Quem não gostaria de viver nesse estado de paz e confiança? É uma mensagem poderosa que Jesus nos deixou e devemos levá-la a sério. É inegável que Jesus estabeleceu padrões morais mais elevados do que qualquer outro. Ele não hesitou em desafiar as pessoas a alcançarem um padrão superior. Ao contrário do que vemos hoje, onde muitos tentam diminuir os padrões para acomodar as pessoas, Jesus fez o oposto. Elevou as pessoas ao padrão mais alto possível. No entanto, devemos compreender que seguir esse padrão elevado, ser a luz no mundo, não será uma jornada fácil. Jesus deixou claro que ser a luz seria incrivelmente impopular. Ele até previu que as pessoas o odiariam e procurariam matá-lo por causa disso. A verdade é que ser a luz em um mundo de escuridão e defender o que é certo e verdadeiro pode ser doloroso e profundamente impopular. Mas é exatamente isso que significa ser a luz no mundo. Sal e luz não se baseiam apenas no que você faz ou diz, mas no que você é. E eles só são eficazes quando você está em contato direto com um mundo que está na escuridão e na sujeira. Precisamos de uma quantidade suficiente de sal e uma qualidade de luz para que isso funcione. Lembre-se de que, como cristãos, somos chamados a ser sal e luz em uma sociedade que Deus nos colocou. Ainda assim, devemos permanecer firmes em nossos padrões morais elevados, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição. Encerro com as palavras do Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim.
diz o Senhor, aquele que é, que era e que será. Certamente venho rápido, amém. Que o Senhor Jesus conquiste nossos corações enquanto buscamos viver como sal e luz neste mundo desafiador.